Muito bem. Então, vamos aí dar continuidade no nosso curso e relacionado, então, como eu falei, o capítulo 5, né? Eu vou apresentar para vocês, mostrar a dedução das equações, né? Que são usadas na análise diferencial, né? E em seguida a gente vai partir já para o capítulo 6, né? Onde nos permite fazer o uso de análise, né? Fazer análises mais práticas, né? Com o uso das equações de quantidade de movimento, né? E porque, como eu falei anteriormente, então, a análise diferencial ela é possível principalmente por meio dos métodos computacionais e também tem uma breve início, noção, né? O capítulo 5 dá uma breve noção desses métodos computacionais, mas isso aí é um campo bastante amplo de estudo e aplicação, né? E que foge do escopo do nosso curso, ok? Então, vou passar rápido aqui pelo capítulo 5 e depois a gente já vai para o capítulo 6, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, temos aí a análise diferencial do movimento dos fluidos, que é o capítulo 5 do nosso livro Texto de Referência. Muito bem. Então, em todas as análises de mecânica dos fluidos, antes de tudo, nós temos que ter em mente aí, ter presente, né, a conservação da massa, ok? Então, essa aí é a equação base aí que a gente precisa sempre estar atento, né, nas nossas análises de mecânica dos fluidos, porque é uma forma até de verificação se as nossas análises estão ocorrendo de forma correta, né, porque é um princípio bastante importante, né, e que representa muito bem a física, que é a conservação da massa. Muito bem, então para chegarmos aí na equação da conservação da massa na forma diferencial, né? A gente já viu a equação da conservação da massa na forma integral, né? Então temos aí, tomemos um volume de fluido, uma partícula fluida infinitesimal, ok? Então, veja que tem ali os eixos coordenados, x, y, z. Esse cubinho tem dimensões dx, dy e dz, certo? E ele apresenta ele está em movimento, né? Ou melhor, através dele atravessa um escoamento. Através dele atravessa um escoamento, e esse escoamento tem uma velocidade, velocidade a qual pode ser decomposta nas três componentes de velocidade, né? U, V e W, conforme está mostrado ali na figura. Ok? Agora aí, ó, tomemos a equação da conservação da massa ali, ó, na forma integral, certo? E só que então, como é que a gente pode, aquela integral ali, ó, ela avalia todo, né? Todas as faces, né? Todo mundo sabe, né? Aquele símbolo da integral é uma soma, né? É uma soma, então ele já está somando ali, né? Essa integral, todos os fluxos de massa que atravessam todas as faces daquele cubinho, né? Em todas as faces do cubinho está atravessando o fluxo de massa e essa integral ela computa, né? Ela computa todos os fluxos de massas que entram e saem, né? E daquele cubinho ali, né? E sabemos, né? Então que em um processo permanente a quantidade de massa, né? A soma das fluxos de massa que entram é igual à soma dos fluxos de massa que saem, né? E no caso que não é regime permanente, então nós vamos ter o termo de acumulação, né? O termo de acumulação de massa no tempo dentro daquele cubinho que é um volume de controle, né? Que é um volume de controle. Ok? Então agora aqui, ó, então vamos ver vamos computar aí o fluxo de massa em cada uma das faces, né? Então a gente agora vai quebrar, vai destrinchar aquela integral ali, né? Em cada uma das 6 faces, ok? E na abordagem diferencial, ok?
Então, essas 6 linhas aí que a gente vai ver agora representa aí estão dentro ali daquela integral, né? Certo? Então, tomemos ali como é conservação da massa, né? Nós estamos aqui avaliando uma propriedade interna, aqui, a propriedade massa específica, que é o ρ, né? O ρ, que é massa específica, existe o ρ lá no meio, né? Então, ou seja, essa análise é para um escoamento genérico, né? E esse escoamento mais genérico possível é um escoamento compressível. Se ele é um escoamento compressível, quer dizer que a massa específica varia ao longo dos eixos x, y e z, né? E varia em todas as direções e varia também no tempo. Só que o termo do tempo a gente vai ver separado, né? Depois. Então, todos esses termos aqui que a gente vai ver é relativo só ao fluxo de massa que atravessa as fronteiras do cubinho, daquele volume de controle, ok? Não entra a questão do tempo aqui ainda, tá? Mas estamos considerando que é um escoamento compressível no qual a massa específica, o ρ, ali, ó, né, o símbolo ρ ali, ele varia conforme os eixos, ao longo do eixo x, y e z. Ok? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que lá no miolo, lá no centro desse cubinho, existe a propriedade ρ com determinado valor. Propriedade ρ com determinado valor, certo? Se nós estamos considerando que o escoamento é compressível e varia ao longo de todas das 3 direções, quer dizer que o ρ na face direita é diferente do ρ lá no centro. O ρ em cima da face esquerda é diferente do ρ que está lá no centro. O ρ que aqui no topo é diferente do centro. O ρ aqui embaixo é diferente. O ρ aqui na frente é diferente. E o ρ lá atrás, na face de trás, também é diferente. Ok? Muito bem. Então agora telefone aqui. Deu. Muito bem. Então, só que, como a gente já viu, então, feita essa consideração, a gente já viu lá no método integral que ρVA é o fluxo de massa, né? E a unidade de ρVA é quilogramas por segundo, certo? Quilogramas por segundo. Então, agora, o que está acontecendo aqui, ó? Essa primeira linha, essa equação aqui na primeira linha, ela representa o fluxo de massa na face esquerda, lá na posição menos x, lá, certo? Fluxo de massa no lado esquerdo. Então, é um fluxo de massa negativo, que está saindo, ok? Então, como que... veja que esse termo aqui, ó, que está entre... Esse primeiro termo que está entre colchetes aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é ρ. Tudo isso aqui é ρ. Aqui tem o ρ sozinho, menos alguma coisa. Todo esse termo aqui, como estamos somando, né? E isso aqui é uma soma, quer dizer que toda essa derivada de ρ dx vezes dx sobre 2, isso aqui também é ρ. Né? Então, tudo que está dentro desse colchete é ρ. Esse segundo colchete aqui, ali dentro, tem velocidade. Né? A velocidade U menos essa derivada de U dx vezes dx sobre 2, porque é velocidade. Então, temos aí o ρ vezes velocidade e vezes dy dz, certo? Dy dz. Veja aqui, ó, se nós estamos, né, considerando a flecha aqui, ó, flecha velocidade aqui, ó, que está saindo dessa face esquerda, né, saindo para o lado negativo de x. Veja que ele está saindo dessa área, que é, né, essa área que é computada por dz dy, né, dy dz, ok? Então, isso aqui, ó, nós temos um fluxo de massa aqui, ó, ok? Só que veja bem, qual que é a massa, o valor da massa específica na face esquerda, né? É igual ao ρ do centro, esse ρ que está aqui, ó, é o ρ lá do centro do cubinho, menos a derivada de ρ dx, né? Que a derivada de ρ dx representa a variação da massa específica na direção x, certo? Vezes, então essa é a variação de ρ dx, vezes
dx sobre 2, né? Porque do miolo do cubinho até a face esquerda, a distância é dx sobre 2, ok? Então, a massa específica na face esquerda daquele cubinho é ρ menos rho dx vezes dx sobre 2. Então, esse aqui é o valor do ρ na face esquerda, né? O valor da velocidade na face é a mesma coisa, né? Então, a gente, né, nós temos lá, ó, deixa eu ver se entrou algum colega aqui. Entrou. Muito bem. Então, a velocidade também, ó, a velocidade é a mesma coisa. Nós temos o vetor velocidade, né, sendo computado a partir do miolo, né, a partir do miolo do cubinho, ok? Então, a componente U, V e W, ela vale para o centro, o miolo do cubinho, ok? Então, também, né, como o escoamento é compressível, e também nas três direções, isso implica que a velocidade ela pode estar variando continuamente ao longo do eixo x, y e z, certo? Então, isso quer dizer que a velocidade na face esquerda, a velocidade u na face esquerda, é diferente da velocidade no centro. A velocidade u na face direita é diferente da velocidade no centro. E como é que computamos a velocidade u na face esquerda? Da mesma forma que fizemos ali com a massa específica, né? Então, temos ali, ó, a du dx, que é a variação da velocidade na direção x, né? Vezes dx sobre 2, que é a dimensão, é a distância do miolo do cubinho até a face esquerda. Então, a velocidade na face esquerda é u menos du dx vezes dx sobre 2, né? Ok? E, por último, temos aí, então, a área, né? Toda essa avaliação aqui é em cima da área da face esquerda do cubinho. E esta face esquerda, ela tem área dx, dy dz. A área dela é dy dz. Ok? Muito bem. Então, agora, veja o seguinte, ó, que nós temos dois colchetes, né? E dentro de cada um dos colchetes existem dois termos, né? Então, agora a gente vai desenvolver a multiplicação desses dois colchetes. Então, primeiro é ρ vezes u, depois ρ vezes du dx sobre 2, depois menos dρ dx sobre 2 vezes u, e por último, né, menos dρ dx sobre 2 multiplicado por menos du dx sobre 2, certo? O resultado desta multiplicação é esse desenvolvimento que tem aqui do lado direito da igualdade, ó, certo? Já do lado direito da igualdade, ok? Então, só que note o seguinte, desse lado aqui resultou em apenas 3 termos, né? 3 termos, enquanto que o esperado seriam 4 termos, né? Vezes o dx dy dz. Acontece que é o seguinte, quando a gente multiplica essa derivada aqui, ó, por outra derivada, certo? Por exemplo, dx sobre 2 vezes dx sobre 2, isso daí é uma quantidade muito pequena, né? Se nós já estamos tratando aí de um elemento, né, infinitesimal, dx vezes dx é uma coisa muito menor ainda. Então, em geral, né, isso é um artifício matemático, né? Isso é desprezado, né? Esse dx vezes dx, ele é desprezado, né? Por isso que ele desaparece, ok? Então, no fim das contas, e tudo isso, então, né, resultou aqui, né, nesse termo aqui, ó, menos ρ u dy dz mais meio, né, mais meio u, que multiplica dρ dx, mais ρ, que multiplica du dx, vezes dx dy e dz. Ok? A mesma coisa é feita para a face direita do cubinho lá, daquele volumezinho de controle. Toda análise, né, igualzinho feito aqui. Tudo mesmo, né? Então, de forma análoga, todas essas análises, elas são feitas para cada uma das faces do cubinho. Cada uma das faces do cubinho. Ok? Então, resulta nessas equações aqui, ó.
Muito bem. Agora, uma vez que desenvolvemos, né, a soma desses termos aqui, né, que representa o fluxo de massa em cada uma das faces dos cubinhos, nós vamos somar tudo isso, né? Porque lembra que tudo isso aqui é essa integral aqui que foi separada, né, em 6 termos. Então agora nós precisamos somar, né, todos esses termos para nós vermos como é que vai ficar essa equação na forma diferencial, certo? Então olha ali, ó, fazendo a soma, né, então aquela integral, né, a integral de ρ, v, dA, no seu formato diferencial, resulta nisso daqui, ó, né? Ou seja, aqui, ó, pessoal, esse lado direito da equação aqui, ó, é o resultado simplesmente da soma de todos esses termos aqui, de todos esses lados direitos aqui, ó, certo? Todo esse termo do lado direito, mais esse termo aqui, mais isso daqui, né? Todos esses lados direitos foram somados, né? E quando a gente soma isso aqui, ó, a gente vai ver que vai sumir um monte de termo. Por exemplo, com relação à direção x, esse menos ρu dy dz vai sumir, porque quando soma com esse aqui de baixo, ó, esse de cima é negativo, esse é positivo. Então, esses primeiros termos aqui já somem, ó. Mesma coisa na direção y e na direção z, certo? Esses primeiros termos aqui, eles vão todos se cancelar, vão ser cancelados, né? Ok? Outra coisa, esse termo termos entre colchetes aqui, ó. Quando a gente soma esse daqui com o de baixo, né, veja que ele está multiplicado por 1/2 aqui na frente, né? Então, 1/2 mais 1/2 é igual a 1 inteiro. 1 inteiro. Então, a soma desses dois aqui se torna um negócio desse aqui inteiro. E mesma coisa para cada um das outras direções. O que resultou nisso aqui, ó. Então, é exatamente isso, ó. Sobrou só esses termos que lá estava entre colchetes, e aqui está entre chaves, né? Então, aqui, ó, na direção x, ficou ρ, u, que multiplica dρ dx, mais ρ du dx, tá? Certo? E depois aqui nas outras direções, tudo isso vezes dx, dy, dz, ok? dz. Agora, veja o seguinte, pessoal, que esses termos entre chaves, né, ele é o resultado da derivada da aplicação da regra da cadeia, derivando ρ vezes u, né? Então, derivando dρ u dx, né, aplicando a regra da cadeia aqui, ó, né, vai resultar nesses termos entre colchetes, né? Então, isso vale para dρ du dx, dρ v dy, dρ w dz, né? Então, cada um desses termos, né, ou seja, então ele foi reduzido, né? Esse termo que inicialmente estava expandido, ele foi reduzido a esta forma diferencial mais compacta aqui, né? Que é essa diferencial que está multiplicando os dois dentro do próprio termo da derivada ali, né? Ok? Então, veja que aquela integral que a gente já conhecia, né? Integral de ρ, v, dA, na forma diferencial, ela ficou neste formato aqui, ó. Né? Então, isso aqui é o somatório, né? Representa, né? Representa a variação, o fluxo de massa, né? Que atravessa um elemento de fluido diferencial. Né, no elemento de fluido diferencial. Né? Lembre, pessoal, que para o elemento diferencial, né, no elemento diferencial, esses dx aqui, dx, dy, dz, é no limite tendendo a zero. Né? Então, a rigor, matematicamente, né, pegando o rigor matemático, esse cubo, ele não é um cubo, ele é um ponto, né? Ele é apenas um ponto, certo? Então, por isso que ele ficou reduzido. Isso aqui é a forma diferencial, né? Né? Ou seja, é a equação o fluxo de massa aplicado num ponto, né? Que atravessa um ponto de fluido. Tá? Basicamente seria isso, né? Ok? E agora, lá da nossa equação na forma integral, tinha o outro termo também, né? O termo de acumulação de massa dentro do volume de controle, que é o termo que varia no tempo, né? Então, temos lá o d dt,
vezes a integral, né, do volume de controle, ρ dv. Lembrando que esse V cortado é o volume, né? Ok? Nesse caso aqui ficou relativamente simples a migração da forma integral para a forma diferencial. Né? Veja que simplesmente ali, ó, foi transformado ali o dv, né, daquele cubinho diferencial, dv igual a dx dy dz, né? Ok? Então, e a derivada disso, o que que é? Então, dρ dt dx dy dz, né? Certo? Então, ficou simplesmente dessa forma aqui. Agora, somando, né? Então, somando esse termo do fluxo de massa, né? Somando o termo do fluxo de massa, né? Que é o dρ u dx, dρ v y, dρ w z, mais o termo transiente, que é o dρ dt, que é o dρ dt, né? Então, veja que, como todos esses termos, né? De onde é que vem aquele zero? Claro, porque a equação da conservação da massa na forma integral, ela já é assim, né? O termo de acumulação dentro do volume de controle, mais o termo relativo à soma dos fluxos de massa através das fronteiras é igual a zero, né? Então, nessa formato diferencial, como esse termo aqui, ó, do fluxo de massa, ele tem x, y, z, e esse termo aqui de baixo, o transiente, também tem x, dx, dy, dz, dx, dy, dz. Então, no fim, ele pode ser cortado lá, né? Do outro lado da igualdade tem o zero. Então, no fim das contas, essa é a equação da conservação da massa na forma diferencial, ok? Então, aí ainda aplicando ali aquele operador divergente, né, lá do cálculo, né? Então, podemos reduzir aqui, simplificar mais a representação da equação da conservação da massa. Ela fica nesse formato aqui. Ok? Então, lembre, pessoal, que isso aí é uma equação que ela é diferencial, ou seja, se ela é diferencial, é uma equação que se aplica a um ponto no espaço, né? A um ponto no espaço. E se eu quiser, então, resolver essa integral, essa equação diferencial, eu vou ter que delimitar um domínio, né, que seria o meu volume de controle, delimitar um determinado domínio do espaço, determinar ali condições de contorno para as fronteiras desse domínio, né, e aí eu resolver a equação, a equação diferencial, né. Então eu vou ter depois a equação geral aí que me mostra, né, o cômputo, né, que me permite fazer o cômputo aí, de fato, dos fluxos de massa que entram e saem e a acumulação dentro deste domínio. Ok? Muito bem. Então, mas, em geral, né, tem algumas situações que são aplicadas isso daqui, mas na maioria dos nossos problemas mais práticos, né, a gente então resolve lá com a equação na forma integral, né? Ok? Muito bem. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Está entendido aí? Tudo certo? Certo, professor. Beleza. Então vamos em frente. Então tá. Então, uma vez que já tomemos contato com a equação da conservação da massa na forma diferencial, vamos analisar aí, vamos caminhar na direção de entender a conservação da quantidade de movimento na forma diferencial para fluidos, tá? Mas antes de a gente abordar a equação da quantidade de movimento, lembrando que esta equação da quantidade de movimento é a segunda lei de Newton aplicada para fluidos, né, certo? Que a gente viu também lá na forma integral. Vamos ver como é que funciona a questão das velocidades, das acelerações dentro de um campo de escoamento, tá? Então, vejamos aí, ó, temos aí uma partícula fluida, de novo, né, infinitesimal, que num determinado instante de tempo t, ela está ali bonitinha, né, aquele cubinho certinho,
dx, dy e dz. E depois, então, a partir desse tempo t, decorre-se um período de tempo dt. Né? E nesse período de tempo posterior, t mais dt, essa partícula de fluida, ela transladou e se deformou e rotacionou, né? Ok? Porque, veja, essa partículazinha fluida, ela não está sozinha. Veja que aqui, pessoal, não é mais a mecânica da partícula, né? Certo? Essa partícula é só uma partícula fluida para a gente ter uma ideia de como funciona o escoamento. Mas essa partícula, ela está imersa em um mar de fluido. Ela está imersa em um fluido muito maior, né? Que esse fluido está em escoamento. O fluido está em escoamento, né? E tomamos dentro desse escoamento essa partículazinha fluida, ok? Então, depois que essa partículazinha viajou durante um período de tempo ali, vai acontecer algumas coisas com ela, né? Na forma mais genérica, né? Claro, pode acontecer só uma ou só outra, mas na forma mais geral, o que vai acontecer? Esta partículazinha, ela vai se transladar, ela vai rotacionar, ela vai se deformar, né, de forma angular, e vai se deformar linearmente, né? Então ela vai se deformar, né, ali como tá mostrando ali, né, deformou uma deformação angular, né? Os ângulos dela vai variar, e também pode acontecer uma deformação linear, né? Então ela vai achatar, vai espichar, mas os ângulos internos não vai ser mudado, certo? Então veja que tudo isso daí, pessoal, pode acontecer com uma partícula fluida dentro de um escoamento, ok? E tudo isso daí é passível de ser modelado, ok? Mas, neste momento, nós vamos ficar só com a questão da translação. Nós não vamos abordar as outras formas de movimentação e deformação dessa partícula. Vamos abordar apenas a questão da translação, né? Porque nós queremos abordar aqui, entender a questão da aceleração de uma partícula fluida, tá? Nenhum campo de velocidades. Então, olha só, aqui está escrito lá no livro, ó. Necessitaremos da aceleração de uma partícula fluida para uso na segunda lei de Newton. A princípio, poderíamos ser tentados a calcular a aceleração simplesmente com como A igual a dv/dt, né? Porque a aceleração de uma partícula, né, lá na mecânica da partícula, de fato é isso, né? De fato é isso. Eu tenho lá uma partícula, né? E essa partícula, quando ela tem a velocidade, se a velocidade dela está variando, então quer dizer que está variando no tempo, né? Então, ou seja, ela está sofrendo uma aceleração, né? Então, na mecânica da partícula, a aceleração dessa partícula é simplesmente dv/dt. Só que para o caso de uma partícula fluida, né, essa partícula fluida que está imersa, veja, não é uma gota viajando no espaço, tá, pessoal? Não confunda com isso. Não é uma gota viajando no espaço. É uma partícula fluida imersa num campo, num escoamento, num campo de velocidades, certo? Uma partícula fluida imersa em um escoamento muito maior, tá? Essa partícula fluida imersa num escoamento muito maior, a aceleração dela não é simplesmente dv/dt. Por isso que ele colocou ali, ó. Isto é incorreto, porque a velocidade é um campo, né? Esse v que a gente avalia, a velocidade, quando a gente avalia num campo de escoamento, ele é matematicamente, ele é um campo, né, de velocidade. Ou seja, ele descreve o escoamento inteiro e não somente o movimento individual de uma partícula, né? Quando a gente está falando aquele v de x, y, z e t, né? Então, aquela função que descreve o campo de velocidades, né? Então, ela descreve o campo e não só a velocidade de uma partícula, né? Ok? Podemos ver que esta forma de cálculo é incorreta, né? Então, ele recomenda ver lá no exemplo
no exemplo 5.4 do livro, mostra isso, né, que a aceleração de uma partícula fluida não é somente dV/dt, ok? No qual as partículas estão claramente acelerando e desacelerando, de modo que A é diferente de zero, mas dV/dt é igual a zero. E isso que é interessante na questão quando a gente avalia a aceleração de uma partícula fluida, pessoal, né, dentro de um escoamento. Porque ainda que tenhamos a derivada dV/dt, porque dV/dt está dentro da aceleração total, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. O dV/dt é só um termo da aceleração total de um fluido, de um campo de velocidades, certo? Então, ainda que dV/dt seja igual a zero, a aceleração do fluido não é igual a zero, é diferente de zero, certo? Vamos ver aqui, ó, vamos entender melhor isso. Vamos entender melhor isso aqui. Então vamos ali, ó. Dado o campo de velocidade v, né, que é igual a v de x, y, z e t, encontre a aceleração de uma partícula fluida AP, né? Ou seja, a aceleração da partícula fluida. Considere uma partícula em movimento em um campo de velocidade. No instante t, a partícula está na posição x, y, z e tem uma velocidade correspondente à velocidade naquele ponto no espaço, no tempo t. Né? Então, a velocidade da partícula fluida no tempo t é igual a v de x, y, z e t. Em t mais dt, a partícula foi deslocada para uma nova posição com as coordenadas x mais dx, y mais dy e z mais dz. E tem uma velocidade dada por... Né? Então, a nova velocidade da partícula no tempo t mais dt. Lembre que no tempo t mais dt, ela se transladou, né? Ela transladou. Então, agora a velocidade ela é função de x mais dt, de y mais dy, e de z mais dt e de t mais dt. Né? Z mais dz e de t mais dt. Ok? A velocidade da partícula no tempo t tem a posição r. Né? Só lembrando que esse r é aquele vetor que parte da origem, né? Aquele vetor que parte da origem do sistema de coordenadas e vai até o ponto da partícula que estamos estudando. Né? Ali, ó. Certo? Então, R, né, o vetor posição, né? R é o vetor posição no tempo t, e R mais dr é o vetor posição no tempo t mais dt. Ok? No tempo mais dt, ok. É dada. Então, olha só. Então, a nova velocidade, né? Então, a variação, né, a dv, como é que dv varia? Né? Veja que é parecido com aquela abordagem que a gente fez ali para entender o fluxo de massa, né? As propriedades em cada face do cubinho lá, entender a conservação da massa. Né? Veja que, então, dv é igual a dv dx vezes o dx percorrido pela partícula, mais dv dy, né? Ou seja, a variação da velocidade na direção y vezes dyp, que é a distância percorrida pela partícula na direção y, mais dv dz, a variação da velocidade na direção z vezes dzp, né? Dzp é a porçãozinha de dimensão que foi percorrida pela partícula na direção z, mais dv dt, né? Variação da velocidade no tempo vezes dt, a própria variação no tempo, né, que percorreu aquela partícula. Ok? Então, veja que a dvp, né, a variação de velocidade da partícula, como envolve, né, variações de velocidade em 3 direções do espaço e mais no tempo, né, então ela fica dessa forma aqui, né? Ok? Deixa eu ver se entrou alguém aqui. Não. Certo? Então ela fica dessa forma, né? A variação da velocidade da partícula no espaço e no tempo. Então, dado isso, né, podemos agora então avaliar a aceleração da partícula, né? Então a gente sabe que
a aceleração da partícula igual a dv dp, né? dvp, né? dt, dvp dt, né? Só que o caso é esse, né? Que esse dvp não é simplesmente qualquer dv, né? É um dv que varia, né, em 3 direções e mais no tempo. Mas agora temos aí, então, o dt embaixo aqui, né? Então, aplicando o dt, né, no denominador de cada um dos quatro termos aqui, né? Ok? Da variação de velocidade. Então, nós temos essa equação aqui, ó, né? Então, a aceleração da partícula é igual a dv dx mais dx dt mais dv dy mais dy dt mais dv dz mais dz dt mais dv dt. Ok? Muito bem. Então, olha só. Então, nós sabemos também que dx p dt é a própria componente da velocidade u da partícula, né? dy dt, componente v, e dz dt, componente w, ok? Portanto, a aceleração da partícula vai ficar igual a isso aqui, ó, que é igual a u vezes dv dx mais v dv dy mais w dv dz mais dv dt, ok? Então, veja que veja, esses 3 termos aqui, ó, que envolvem as derivadas, né, que envolvem u, v e w e as derivadas, são chamados de termos de aceleração convectiva, né, aceleração convectiva. Né? E esse dvdt, esse sim, seria a aceleração temporal, aceleração temporal. Ok? Então, veja que quando a partícula fluida, aqui nesse desenho aqui, ó, quando a partícula fluida sai dessa posição R para a posição R mais dr, né, ele, além de uma aceleração no tempo, ele vai sofrer essas acelerações convectivas, que chama, né? Certo? Então, veja que ainda que dv dt seja igual a zero, esses outros termos convectivos não necessariamente serão igual a zero. Ok? Então, e então nós temos aí a chamada, né, a derivada substancial, né, ou derivada material também, que é chamado isso aqui, né, certo? Derivada material, que seria essa derivada, a derivada da velocidade para um campo de velocidade, e não só para uma partícula isolada, certo? Não só para uma partícula isolada. Né? Então, é o que está descrito ali embaixo, né? Existem esses 3 termos que são relacionados, que são chamados, né, de aceleração convectiva, e mais aquele último termo, que é a aceleração local, né? Que depende do tempo. Ok? Beleza, pessoal? Veja que isso aqui basicamente é matemática, né? Ok? Deixa eu ver se entrou alguém aqui. Não. Não. Muito bem. Então, tá. Então, já que nós temos aquelas derivadas, né? Podemos usar de novo ali aquele operador divergente, né? Aquele operador divergente, certo? E, portanto, né? Então, aqueles termos de aceleração convectiva, eles podem ser representados, né? Por essa forma, essa forma, como é que chama? De notação, né? Essa notação matemática aqui, né? De V nabla, também chamado de operador nabla, né? Vocês lembram disso lá do cálculo? O operador nabla, que é chamado isso aqui também, né? O divergente. Não é isso? É gradiente também, eu acho. Gradiente, né? Gradiente, divergente e. Não é nabla também, que você chama isso? Não esqueci. Bom, não interessa, mas é isso aí mesmo. Pelo menos é isso, é o divergente ou o gradiente, né? Ok? Então, V vezes o gradiente vezes o V lá fora de novo. E daí, então, nós temos essa forma compacta aqui, né? Essa derivada material, a derivada material da velocidade do campo do escoamento, né?
é igual a isso aqui, né? É V vezes o gradiente, V mais dV/dt. Ok, então aí temos também as formas, pegando essa derivada material completa, podemos ter as formas simplificadas, né? Então, para um escoamento bidimensional, veja que some o termo Z lá, né? Certo? A gente pode escolher qual que some, né? Pode sumir o X, o Y, mas foi escolhido o Z para sumir nessa representação bidimensional. Na representação do escoamento unidimensional, temos aí só a componente X mais a componente transiente, né, do temporal. E num escoamento em regime permanente, né, nas três dimensões, regime permanente quer dizer que o escoamento não, mas ele varia no espaço, né, ele varia no espaço. As três componentes de velocidade variam ao longo do espaço, mas não no tempo. Certo? Mas não no tempo. Então, por isso que ainda, né, assim, temos aí os termos convectivos aí da aceleração. Ok? Então, também como a aceleração, né, também como ela é um vetor, ela pode também ser decomposta em cada um de seus termos, né, direcionais. Então, temos ali, ó, derivado material de du/dt, dv/dt e dw/dt, né? Então, veja que o que mudou foi a velocidade dentro da derivada ali, né? Em vez do Vzão, agora é U, ou Vzinho aqui embaixo, ou W na direção Z, ok? Mas veja que nas três direções, cada um dos termos continua tendo U, V e W, U, V e W, aqui embaixo, U, V e W. Ok? Então, isso é importante ter esse entendimento aí, pessoal, né, do que representa, né? O que representa esses termos, né? Primeiro isso, né? Que a aceleração de uma partícula fluida, né? Que está dentro de um escoamento, ela não é simplesmente a aceleração temporal, né? Mas ela é também constituída aí desses termos convectivos, né? Ok? É importante. E entender fisicamente isso, né, pessoal? O que é uma aceleração convectiva, né? É uma aceleração né, é a variação da velocidade com o espaço, né? Ao longo do espaço, mas não no tempo. Mas não no tempo, certo? Muito bem. Pessoal, entendido até aí? Tranquilo? Muito bem. Então agora então que nós vimos aí, entendemos o que é uma aceleração, né? O que é a aceleração de uma partícula fluida, né? Que é a derivada material da velocidade. Estamos prontos para entender a equação da quantidade de movimento na forma diferencial. Como nós vimos, então, a segunda lei de Newton, ela pode ser escrita desta forma aqui, né? No caso de fluidos, né? Então, o que é a segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes aceleração. Temos aqui, ó, na forma diferencial, dF, a força, igual a dm, partícula fluida diferencial, vezes a aceleração. A aceleração é a derivada material da velocidade, né? E então agora aqui, ó, né, ó, o dzão aqui, ó, esse d maiúsculo, né, dv/dt, esse d maiúsculo que se representa, né, essa derivada material, ou derivada substantiva, né? Então agora substituindo isso que a gente já conhece aqui dentro, ó, fica dm vezes todo esse derivado material lá dentro. Ok? Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte. Então tá, até aqui entendemos, né? Então dF igual a dm vezes derivado material. Beleza. Agora vamos destrinchar a força superficial que age sobre
o elemento diferencial, certo? É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos destrinchar a força superficial, né? Força de superfície, né? As forças que agem nas superfícies do elemento diferencial, ok? Então veja que nós temos aí, ó, um balanço de forças, tá? E nesse caso aí, especificamente, um balanço de forças somente na direção X. Tudo que está aí, mostrado aí, é na direção X, tá? Então vamos lá, vamos entender esse negócio aí. Então, primeiro ali, ó, DFSX, né? Ou seja, força superficial em X. Certo? Então, pegando esse volumezinho diferencial, né, admitindo que ele fosse um volumezinho, né, diferencial, de novo, nós vamos ter 6 faces. 6 faces, ok? Na direção X, tá? Na direção X, nós vamos ter... Então, agora nós vamos ter aí a ideia das tensões, né? Nós já vimos isso daí, né? Lá no capítulo 2, né? Foi no capítulo 2, lá que a gente viu os conceitos fundamentais, a gente abordou a questão das tensões, né? Certo? E tensão vocês já viram, né? Vocês já viram lá em mecânica dos sólidos também, né? O que é uma tensão? Tensão é força sobre área. Força sobre área, ok? Então, essa equação aqui que está montada, isso aqui é força. Estão percebendo que é força? Por que é força? Porque o que está dentro dos parênteses são tensões, né? Aqui o sigma xx mais esse negócio aqui, ó, sigma d sigma dx mais, aliás, d sigma dx vezes dx sobre 2, né? Então, quer dizer, é sigma mais sigma isso aqui, né? Certo? Tensão mais tensão vezes dy dz, de novo, ó, a área da face esquerda. A área da face esquerda do cubinho. Então, tensão vezes a área é força. É força, né? Ok? Então, mesma coisa. Ó. Imaginemos que lá no miolo do cubinho existe a tensão sigma xx, que é a tensão normal à área, né? Então, veja que nesse cubinho diferencial existem 2 tensões normais, que é uma tensão normal na face esquerda, né? Sigma xx apontando lá para o lado negativo, e outro tensão normal, sigma xx, mais aquele derivado ali, né, no lado direito apontando para o lado positivo, certo? São as nesse balanço aqui, são as únicas 2 tensões normais. Todas as outras tensões que estão representadas são tensões cisalientes, né? São tensões tangenciais, tangentes às faces do cubinho. E a gente já viu que as tensões cisalientes, né, ou tensões tangenciais, são representadas pela letra grega tau, né? Então tem ali, ó, tau yx. Com relação a esse subíndice, né, yx, lembre sempre o seguinte, que a última letra do subíndice representa a direção que está apontando, né? Então veja que essa tensão cisaliente no topo do cubo, na face superior do cubo, é tau yx, né? Quer dizer que ele está na face, em uma das faces y, mas na direção x, né? Ok? Mesmo, lá embaixo, mesma coisa, né? Também, ó, é um sigma, é um tau yx, só que no lado, para o sentido negativo, ok? Já na face da frente, aqui, ó, na face da frente, temos a tensão cisaliente tau zx, apontando no sentido positivo. E lá atrás, na face do fundo, temos a tensão cisaliente tau zx, apontando no sentido negativo de x. Veja que a direção de todas essas tensões são na direção x, né? Algumas no sentido positivo, outras no sentido negativo, mas todas as tensões, né, estão na direção x. Claro, porque isso são vetores, né? As tensões são vetores,
e nós estamos fazendo o balanço de forças na direção X, né? Na direção X. Então, ali, ó, a primeira linha da equação aqui, ó, nós temos a tensão normal na face esquerda, que é sigma xx mais sigma dx sobre 2, vezes dy dz, né? Menos a tensão lá na face direita, que é a tensão no centro, que é o sigma xx, menos a variação da tensão com x, que é o d sigma dx, vezes a dimensão, né, a distância do miolo até a face, que é dx sobre 2. Né? E como isso é tensão, multiplicado pela área, que é dy dx, nós temos a força. Ok? E os outros termos daqui abaixo nessa equação são as forças de cisalhamento, né? Certo? Então aqui temos o termo, ó, a tensão de cisalhamento na parte superior, vezes dx dz, né, que é a área do topo, que é dx dz, menos a tensão no fundo, vezes a área do fundo, mais a tensão na face frontal, vezes a área da face frontal, menos a tensão cisalente na face do fundo, vezes a área lá do fundo. Ok? Vezes a área lá do fundo. E agora, somando agora, né, abrindo aqui, desenvolvendo todas essas somas, né, essas multiplicações e essas somas, de novo aqui, ó, pessoal, nós vamos cortar, vai sumir, ó, o sigma xx vai cancelar, né? Esse aqui vai cancelar com esse aqui, ó, né? E esse termo aqui, ele é negativo, multiplicado por esse menos aqui da frente, então fica positivo, vai somar com esse daqui, né? Então, esses dois são meios, né? Então, a soma de dois meios é igual a um inteiro. Resultado, simplificando essa equação, ficou ali, ó, que a força diferencial, né, superficial na direção x, em cima desse elemento diferencial, é igual a d sigma dx, d tal dy, d tal dz, vezes dx dy dz. Ok? Pessoal, de novo, né, só lembrando que esse cubinho, esse cubo, é só uma representação esquemática para a gente montar a equação. Mas a rigor, isso aí é um ponto, né? É um ponto. Por isso que a equação se reduz às derivadas, simplesmente, né? Certo? Simplesmente d sigma dx, d tal dy e d tal dz. Né? Matematicamente, a rigor, isso aí é um ponto, não é um cubo. A gente usa a ideia do cubo para poder montar a equação, né? Ok? Muito bem. Então, isso aí são as forças superficiais, né? Ou seja, é a força diferencial superficial na direção X. Certo? E a mesmíssima coisa pode ser feito nas outras duas direções, certo? Nas outras duas direções, em cima daquele elemento diferencial. E ainda aqui, ó, está sendo somado a força de campo, né? Lembra que a força de campo, que campo? De campo gravitacional, no caso, né? Nesse caso, a força de campo que existe é o campo gravitacional. Então, além daqueles termos ali que a gente acabou de ver, tem mais o termo gravitacional, que é o ρg, né? ρg, ρ vezes dy, dx, dy, dz é massa, né? O dm, né? dy, dz é o dv, que é o dv cortado, né? Vezes o ρ é o dm, né? Ok? Então, dm, né? Massa vezes gravidade, também é força. Então, isso aqui é força, certo? Muito bem, pessoal. Então, temos aí, ó, o cômputo, né? O cômputo das forças que atuam em cima de um elemento de fluido diferencial, tá? Né? Então, em cima de um elemento de fluido diferencial atua força de campo, né, da gravidade, e as forças de superfície, né? Então, essas equações aí estão nos dizendo isso. A força de campo mais as forças de superfície, né? Sejam essas forças de superfície são tanto as forças normais, as faces, quanto as forças tangenciais ou
forças cisaliantes, né, sobre as faces, né, a superfície desse cubinho diferencial. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos juntar as duas coisas. Né? Isso aí é um lado da equação da lei de Newton. Né? Certo? Isso é o lado da força lá. Né? Certo? Agora vamos juntar esse lado da força, o DF, juntar com o outro lado, que é o dm, a massa vezes aceleração. Certo? Então, vamos juntar as duas coisas agora. Pã. Tá aí, ó. Pã. Resultou nisso daí, ó. O lado de cá é força, olha, o que a gente acabou de ver, ó, força gravitacional mais as forças de superfície, né? Certo? Isso aqui é o DF. E aqui desse lado aqui, tudo isso daqui é massa vezes aceleração. Estão entendendo isso? Do lado esquerdo das equações temos força e do lado direito das equações nós temos massa vezes aceleração da partícula fluida, né? Então, só que veja, dos dois lados da equação tinha dy, dx, dy e dz, né? Certo? Só que como estava dos dois lados da equação, a gente pôde cortar, né? Cortar dos dois lados esse volume diferencial, né? E sobrou aí, ó. Então aí o ρ, né? E tudo que está dentro desse parênteses, dentro do lado direito, tudo que está dentro do parênteses do lado direito é a aceleração da partícula, que é a derivada material da velocidade da partícula. Lembra disso? Estão entendendo isso, pessoal? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo, nós estamos interpretando a segunda lei de Newton para fluidos, que é a própria equação da quantidade de movimento na forma diferencial para os fluidos, para a mecânica dos fluidos. Entenderam isso, pessoal? Isso aqui tem que estar bem claro para vocês. Vocês têm que olhar isso aqui, não deve ser igual aos símbolos chineses, japoneses, isso aqui para vocês. Vocês têm que olhar essa equação e entender isso. Ó, do lado esquerdo são as forças que atuam sobre a partícula fluida. A força de campo, ρg, mais as forças superficiais, normais e cisaliantes, certo? E do lado direito da equação, nós temos massa vezes aceleração. Isso aqui é segunda lei de Newton. Estão entendendo isso? Ficou claro isso? Tranquilo aí, pessoal? Então tá. Muito bem. Seguindo, vamos seguir em frente. Só que, o que acontece? É meio difícil para a gente. Como é que a gente vai medir sigma, medir as tensões dentro de um fluido? Como é que nós vamos determinar as tensões normais e cisaliantes dentro ao longo de um escoamento, né, de um campo de velocidade de um fluido? É complicado isso. Não tem como medir as tensões lá dentro ao longo das posições espaciais dentro do escoamento. Não tem como fazer isso. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar outras relações, né, algumas relações constitutivas, que se chama, que a gente já viu lá no capítulo 2, né? Algumas relações constitutivas ali da mecânica dos fluidos, por exemplo, aquela relação aquela equaçãozinha que relaciona a tensão com taxa de deformação, lembra disso? Então, nós vamos pegar algumas relações da mecânica dos fluidos e jogar dentro dessas tensões, para que estas tensões agora possam também ser determinadas a partir das velocidades e de outras propriedades do fluido, como por exemplo, viscosidade. Certo? Então, nós agora vamos fazer isso. Nós vamos pegar essas tensões aí normais e de cisalhamento, né? E vamos descrever elas, representá-las em função também das velocidades e de outras propriedades do escoamento. Certo?
Muito bem, então olha só, com relação às tensões cisaliantes, é isso que a gente já viu lá no capítulo 2, né? Lembra que a gente já viu? Por isso que isso aqui tudo, pessoal, só vale para fluidos newtonianos, tá? Porque a gente viu que para um fluido newtoniano, cisalhamento é igual a μ vezes du de y, certo? Lembra disso? Ou seja, a tensão do cisalhamento é igual a viscosidade multiplicada pelo gradiente de velocidade ao longo de y, né? Só que aqui está, no caso, bidimensional, né? Como envolve uma face, né? Está envolvendo uma face a face de uma, ou seja, a face do cubo é uma área, por definição, é bidimensional, né? Então, nesse caso ali, envolve a direção x e y. Então, vai envolver a derivada du de y e a derivada dv dx, certo? dv dx, ok? Então, nesse caso aqui, para os fluidos newtonianos, aquela tensão de cisalhamento nas faces, né, pode ser substituída, representada por μ dv dx mais du dy, certo? Então, está vendo que a tensão agora ela pode ser representada pelas velocidades de novo, né? Certo? Então, agora, do outro lado aqui, mesmo do lado esquerdo das equações da segunda lei de Newton, nós vamos representá-las, os termos, em função das velocidades também, né? Das derivadas das velocidades também, e não só dessas derivadas, né? Mas também de propriedades, como a viscosidade. Do outro lado, nós temos aqui o sigma, as tensões normais, né? As tensões normais. E veja, a tensão normal, ela é função da pressão, né? Na verdade, ela é também a própria pressão. Essa pressão aqui é a pressão da estática dos fluidos, que a gente viu lá no capítulo 3, lembra? A pressão da estática dos fluidos, pressão estática, é a pressão termodinâmica, que a gente vê lá na termodinâmica, certo? Só que quando um fluido está em escoamento, né, aqui principalmente um fluido compressível, tá? Um fluido compressível. Quando um fluido compressível está em escoamento, as tensões normais em cima da partícula fluida são devido à pressão normal, à pressão estática, termodinâmica, mais termos de pressão convectiva, né? Certo? Termos de pressão convectiva, né? Porque aí nós temos, então, o fluido acelerando e desacelerando ao longo do eixo, dos três eixos coordenados, né? Certo? Então, no caso do escoamentos compressíveis, existem outros termos, né, de pressão relacionado a essa questão da convectividade do fluido, ok? E por isso surgem, então, esses termos aqui, ó, tá? Esses outros dois termos aqui, ok? Então, a tensão normal é representada por tudo isso daqui, ó, ok? E veja que temos um gradiente de velocidade, né? E veja que esse negócio aqui pode ser expandido, esse gradiente, isso aqui se tornar um catatal. E agora imagine aquele catatalzinho dentro dessa equação zona, que é um catatalzão aqui, ó. Certo? Veja que vai ficar bem grande esta equação aí. Isso aqui em uma direção, né? Na direção X. Ok? Então, pessoal, nós temos aí a equação da quantidade de movimento, ok? Na forma diferencial para um fluido newtoniano, ok? Essa é a equação geral da quantidade de movimento na forma diferencial para fluidos newtonianos, né? Para fluidos newtonianos. E quando eu falo equação geral, eu estou dizendo que envolve escoamentos compressíveis, escoamentos em regime transiente. Ok? Mas, na verdade, tem que tirar ali, porque essa ainda
É isso aí. Então, são as chamadas equações de Navier-Stokes, né? Ok? Então, essa equação aí são, né, a equação da quantidade de movimento, mas também são chamadas as equações de Navier-Stokes. Ok? Mas de forma mais geral, assim, né, é muito comum a simplificação dessas equações, né? Para duas condições, né, bastante comuns, né? Muitos e muitos escoamentos eles apresentam essas duas condições aqui, né? Escoamentos que podem ser considerados incompressíveis e com viscosidade constante, tá? Porque assim, ó, a viscosidade ela é função principalmente da temperatura, tá? Então, se nós temos escoamentos que a variação de temperatura é muito pequena ou quase praticamente não varia, nós podemos considerar que a viscosidade é constante, né? Porque a viscosidade é constante. E também, ainda que estejamos analisando escoamento de gases, qualquer gás, por definição, é compressível, né? Todo mundo sabe disso. Os gases são fluidos compressíveis, mas determinados escoamentos de gases, conforme for a sua velocidade, ele pode ser também considerado escoamento incompressível, apesar de ser um escoamento de gás, certo? Em geral, não sei se eu já passei para vocês, mas escoamentos que apresentam um número de Mach até 0,3 pode ser considerado um escoamento incompressível. O que é o número de Mach? Eu já falei para vocês. Nós vamos ver no capítulo 7 os parâmetros, análise dimensional. E aí eu vou falar, eu vou mostrar para vocês ali o número de Mach, né? Mas o número de Mach, é um parâmetro adimensional, que ele relaciona a, vamos colocar assim, né? A velocidade U do escoamento dividido por C. E o que seria C? C seria a velocidade do som, né? Velocidade do som para aquele fluido. Velocidade do som do fluido. Por que do fluido? Porque cada meio tem sua velocidade do som. Lembra que a gente viu em termodinâmica? Inclusive, a velocidade do som é uma propriedade termodinâmica. Lembra disso? Como a velocidade do som para um determinado, cada fluido tem a sua velocidade do som, certo? Como a velocidade do som é uma propriedade, ela pode ser usada como uma referência, né? Então, é muito comum na mecânica dos fluidos a gente avaliar a propriedade de forma adimensional, porque ele pode ser universalizado, né? Ser usado para qualquer, por exemplo, tanto pode ser universalizado que se convencionou-se, né? Convencionou-se porque engenheiros de todo lugar do mundo experimentaram em laboratório e, de fato, observaram que qualquer fluido, qualquer gás, né? Que escoe em velocidade cujo número de Mach desse escoamento, né, seja menor que 0,3, então constatou-se, então pode-se considerar que o escoamento é incompressível, né? Ou seja, os efeitos de compressibilidade são desprezíveis, né? Até existem, né? Mas eles são tão pequenos, os efeitos de compressibilidade, que são desprezíveis, certo? Então, por isso, os escoamentos de gases
cujo número de Mach é menor que 0,3, eles também podem ser considerados escoamentos incompressíveis, né? Então, veja, nós estamos analisando aí a aerodinâmica, né? A aerodinâmica de um carro, de um avião, de um prédio, né? Pontes, prédios, né? Infraestrutura civil, que também várias infraestruturas civis são passíveis de sofrer análise de aerodinâmica, né? Porque podem colapsar, né? Pontes, arranha-céus podem colapsar com ventos, devido a ventos. Se o prédio não for, durante o projeto de um prédio, um arranha-céu, uma ponte, não for considerado uma análise de aerodinâmica, ele pode entrar em colapso, né? Durante a operação. Ok? Então, em todos esses problemas aí, as velocidades são menores que 0,3. Então, pode-se usar essa versão simplificada da equação de Navier-Stokes para determinar os campos de velocidades e fazer todas as devidas análises daquele problema. Ok? Então, agora, pessoal, de novo aqui, ó. Nós temos aqui, aqui a segunda lei de Newton, de novo. Estou enxergando aqui que a segunda lei de Newton, essa equação aqui, a equação de Navier-Stokes é a segunda lei de Newton para fluidos. Só que agora inverteu. Estão vendo que do lado esquerdo, o autor colocou massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. E do lado direito, está aqui, ó, força de campo, ρg, mais as forças de superfície, né? As forças de superfície. Só que agora as forças de superfície, elas são representadas não mais pelas tensões, mas pela pressão termodinâmica, pressão estática, e pelas derivadas segundas das velocidades, né? E da viscosidade do fluido. Entenderam isso, pessoal? Isso que é a segunda lei de Newton para fluido, né? Massa vezes aceleração do lado esquerdo e força de campo e superficiais do lado direito. Entendendo isso? E veja que tudo, praticamente, a maioria dos termos da equação são descritos, representados pelas derivadas das velocidades, né? Como ρ, né, outras propriedades do fluido, como massa específica, viscosidade e pressão e gravidade, né? Ok? Muito bem. Pessoal, então assim, ó, lá no livro, no capítulo 5, existem alguns exemplos. Exemplo 5.9, 5.10, que são exemplos de problemas simples que podem ser solucionados na forma exata, aplicando essas equações de Navier-Stokes, né? Claro, são problemas tão simples que a maioria desses termos aí da equação vão ser cancelados, né? Então, a equação vai se reduzir a uma equação diferencial muito simples, que pode ser resolvida com um método analítico de solução de equação diferencial. Ok? Mas, como eu falei, né, a grande maioria dos problemas de aerodinâmica, de escoamento de fluidos mesmo, né, aí vai ter que usar a mão aí das métodos numéricos e computacionais para poder usar essas equações aí. Beleza, pessoal? Ok? Tudo certo aí? Certo. Muito bem, muito bem. Agora que horas são 8h30. É que assim, eu ia partir agora para o capítulo 6. 6, capítulo 6. Escoamento incompressível de fluidos não viscosos. Que daí, justamente daqui, ó, a gente já parte daqui, da equação de Navier-Stokes, e vamos desenvolvendo outras ideias aqui, né, no capítulo 6.
Mas vamos... Tá, não, vamos deixar por aí, pessoal, porque senão vai embananar a cabeça de vocês. Então, eu recomendo que vocês estudem lá o exemplo 5.9 e 5.10 do livro, tá? Para vocês verem algumas aplicações aí de como resolver problemas com essas equações, tá? O capítulo 5 aborda outras coisas ainda, né? Além dessa questão dos métodos computacionais, ele aborda também, uma vez que se tem... Uma coisa que eu já abordei lá no capítulo 2 também com vocês, já falei sobre essas possibilidades, né? Uma vez que se tenha resolvido as equações diferenciais, mesmo por métodos numéricos, né? Ou seja, resolvendo as equações diferenciais, né? Resolvendo essas equações diferenciais aqui, ó, de Navier-Stokes, qual é o resultado disso? Nós vamos ter a função de U de x, z, x, y, z e t, né? Nós vamos ter aquele Vzão de x, y, z e t, né? Nós vamos ter a função que descreve o campo de velocidades, né? É isso que resulta a solução das equações diferenciais de Navier-Stokes, certo? Só que daí, muito bem, então nós temos o campo de velocidade, só que para analisar o fluido, enxergar tudo que está acontecendo dentro do escoamento, não basta só ter essa equação, a gente tem que explorar essa equação. E a forma de explorar essa equação é desenvolver as equações das linhas de corrente, das linhas de emissão, a equação para determinar a trajetória de uma partícula fluida. Lembra? Que daí, a partir dessas outras análises que partem da solução da equação de Navier-Stokes, né? A partir daí é que vai surgir todos aquelas figuras coloridas, bonitas lá que tem nos softwares de simulação numérica e de escoamento de fluidos, certo? Todas aquelas representações dos fluidos, das linhas de corrente, das trajetórias de partículas, tudo aquilo é resultado dessas outras técnicas e derivações, né, matemáticas aí, que estão ali descritas no capítulo 5, né, mas nós não temos aí como abordar tudo isso no nosso curso aqui, ok? Então, fiquem as questões aí, e a partir então, da próxima semana, a gente já parte para o capítulo 6, que são aplicações mais práticas, né, que a gente consegue fazer continha na mão ali, para resolver uma série de problemas de mecânica dos fluidos. Ok, pessoal? Então, por hoje era Wilson. Então, se ninguém mais tem perguntas, eu vou encerrar a gravação aqui.